Neste período, costuma-se associar muito o nosso carnaval moderno com os ritos do passado. Mas existe uma questão interessante. Esses ritos, que depois acabaram se vulgarizando, na sua essência, na sua origem, eles eram voltados para fins espirituais ou para criar uma flexibilidade mental. Eram voltados para questões psicológicas também. Com o passar do tempo, eles de fato perderam esse aspecto espiritual ou psicológico e acabaram se tornando apenas mais momentos onde que a sociedade criava o campo de energia para ter as suas fugas psicológicas ou realizar os seus desejos reprimidos. Assim, ocorreu com quase tudo aquilo que era voltado ao conhecimento do paganismo, que em sua essência tinha todo um contexto espiritual e com o tempo foi se deturpando até o ponto que quase acabou se extinguindo. O interessante é que quando surge a doutrina de Jesus, no seu começo ela era extremamente fervorosa, as pessoas modificavam suas vidas, de fato abandonavam um jeito já envelhecido e adoecido de ser e conseguiam se transformar, renovando a sua espiritualidade. Logo depois, o cristianismo perdeu totalmente também esse aspecto espiritual e hoje, na sua grande maioria, é apenas também mais um evento social. É como ir no barzinho ou ir em alguma casa noturna. A pessoa vai, mas continua levando a mesma vida de sempre. Isso também aconteceu com o budismo e as outras expressões de espiritualidade. Com o tempo, as pessoas se afastaram da essência e começaram apenas a viver das aparências e da superfície. Isso é uma questão interessante para nós pensarmos, porque depois de tantas formas de ensino espiritual, de diversas fontes, de lugares completamente diferentes, nós ainda continuamos sendo sociedades superficiais e fúteis, porque não conseguimos mudar ao longo do tempo. Por que o paganismo falhou? Por que a doutrina de Jesus acabou falhando? Uma vez que não houve uma mudança real em nossa sociedade. Mudamos alguns pontos, mas se olharmos a vida da sociedade individual e coletiva, vemos que há apenas uma estética que se preocupa em passar alguma imagem de bondade, de amor, mas na essência vivemos numa sociedade extremamente competitiva e totalmente materialista, com verniz espiritualista. Mas os fins sempre costumam ser apenas a matéria, é a prosperidade, é o conforto, é aquilo que se ganha neste mundo. Em consequência, perdemos a essência dos ensinamentos espirituais, seja do budismo, seja do mitrismo, seja do zoroastrismo, seja do judaísmo, ou seja do cristianismo, ou até dos pensamentos de Confúcio e de tantos outros filósofos do Oriente, que também nos indicaram um caminho de equilíbrio e aonde possamos criar condições, recursos próprios, conosco mesmo e com a sociedade. Tudo isso ficou como se fosse algo à parte. Temos a teoria, conhecemos as histórias, temos um certo conhecimento, mas as nossas vidas, será que elas sofreram de fato uma transformação real e significativa? Este ponto para mim é muito importante. Por que ao longo do tempo, todas as doutrinas, todos os movimentos, todos os ritos que tinham um fator ou espiritual ou psicológico, acabaram perdendo a sua essência para se tornar apenas mais uma coisa qualquer que a gente faz como hábito social. Seja para ter as nossas fugas psicológicas, para fugir de uma realidade que a gente não gosta, de um estilo de vida que a gente adotou, mas que está extremamente adoecido, seja para fugir de relacionamentos totalmente tóxicos, que são mantidos à custa do ouro, do interesse material,
ou por todas as outras questões que nós podemos observar em nossa vida, em nossa sociedade. É uma forma de se anestesiar. Veja, o que surge como um meio de libertação, de entendimento ou de criar uma flexibilidade mental, uma amplitude espiritual, acaba se tornando apenas mais um processo de fuga ou de bengala emocional. E este tempo que nós vivemos, de profundas transformações que hoje começam a ficar cada vez mais intensas, é importante perceber como nós estamos andando, como nós estamos sendo, se nós estamos apenas olhando todos esses ensinos espirituais na sua superfície, ou nós estamos nos conectando com a sua essência e, acima de tudo, nos conectando com a nossa própria essência para termos vidas transformadas numa realidade espiritual e não uma realidade apenas materialista, que aos poucos faz com que nós cansamos dessas existências, porém, sem ter as forças necessárias para colocar um ponto final e recomeçar a nossa vida a partir de uma visão espiritual, assim como Jesus nos ensinou. Embora Jesus tenha passado por aqui, exemplificado, ensinado, mas a sua doutrina, como todas as demais versões e expressões espiritualistas, simplesmente virou apenas mais um meio, seja de ganho material ou de contato social. Pegue apenas uma frase de Jesus e verá isso na prática. Quem busca primeiro o reino de Deus? Quantas pessoas que você conhece que de fato estão buscando primeiro o reino de Deus? E esse é apenas um ensinamento de Jesus, apenas um. Se não estamos sendo capazes de viver apenas um ensinamento de Jesus, que dirá viver toda a sua doutrina? Portanto, a doutrina de Jesus em sua essência, também para nós, está perdida.